né? Boa noite a todos, todas, todos, né? Estamos em mais uma noite no Museu Surrupira, hoje com uma temática singular, né? Que foge um pouco, mas nem tanto, mas que a gente já vem querendo discutir com o Museu Surrupira, né? Que é a cabanagem. E a gente pensou, né, em construir hoje um dia da museologia cabana, né? A gente tem dois estudantes do curso de museologia que dedicam-se à questão da cabanagem, né? E a gente vai hoje de encontro com eles, com a perspectiva, né, dessas pesquisas e como a museologia vem trabalhando a cabanagem, como pode trabalhar, né? Hoje é um dia que para mim é muito instigante, né? Por não ser daqui, não tive muito contato com a história da cabanagem, né? Então, para mim, vai ser uma noite de grandes aprendizados. Espero que para todos, né, seja uma grande noite, né? Então, hoje a gente vai ter o Jean Gomes e a Glaucia Batista, né, estudantes do curso de museologia, né, que vão ser devidamente apresentados e mediados pelo Ramon Alcântara, bolsista, né, de PIBIC do Museu Surrupira, né, que vai conduzir a noite de hoje. Então, eu espero que vocês tenham mais uma excelente noite de encantos, né, no Museu Surrupira e, né, passo a palavra aí para o Ramon, né, para dar prosseguimento e apresentar nossos palestrantes, né, para esse encontro de hoje. Obrigado. Obrigado, professor, pela introdução ao evento. Bem, me chamo Ramon Alcântara, sou bolsista do Projeto Surrupira e vou estar essa noite aqui na mediação deste evento, que eu também estou muito feliz, montei um look e vim a caráter. Bem, gostaria de apresentar na ordem das falas, né? Então, eu apresento a Glaucia Batista, que ela é discente do curso de museologia, está agora no período de formação, de conclusão do curso, e vai apresentar para a gente a pesquisa que ela vem desenvolvendo acerca da temática da cabanagem, né? E que vai servir como referência e base para a construção do seu projeto final de conclusão de curso. Assim como a gente vai ter hoje também, como palestrante, o Jean Gomes, que tem uma coleção de numismáticas voltadas ao período cabano. Para quem não sabe, numismáticas são uma coleção de moedas, então é um material bem interessante, um material bem rico que ele possui. Ele vai estar apresentando também a sua pesquisa. Eu convido, então, a Glaucia para, por favor, ligar seu microfone, se possível, sua câmera, para fazer sua apresentação. Oi, gente. Boa noite a todos, todes e todas. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito alegre de estar participando desse evento, porque é o primeiro momento que eu vou falar da minha pesquisa, né, com pares, pessoa da museologia e áreas afins. Eu venho num processo de construção e às vezes, por vezes, esse processo é complexo de escrita, então eu estou bem ansiosa, assim, para saber o feedback de vocês. E então, dando início, como eu falei, né, o Ramon bem me apresentou, muito bem, obrigada. Eu estou terminando o curso de museologia e, assim, eu sempre fiquei pensativa e ir para além dos museus, né? Penso que é um objeto de estudo importante, que está dentro, enfim, do nosso curso, mas eu pensava no que eu vou, né, pesquisar, que possa fazer conexões com a museologia. E aí, então, eu tenho a questão da museologia crítica, e aí vou conhecendo os trabalhos do Mário Chagas e vou me encantando, e depois eu conheço aquele processo que teve, que o Paulo Freire participou, enfim, vou me encantando. Chego à conclusão que eu ia juntar alguma coisa da minha cidade com os museus. E aí vem o processo da Revolução Cabana, que muito sempre eu fiquei interessada desde quando eu era criança, assim, no processo educacional infantil, né? E depois chega a maioridade. Então, hoje, a gente vai conversar, e muito alegremente estou aqui, né, para falar para vocês o que é
museologia, ela como instrumento, né, eu entendo que a museologia é um instrumento que dá possibilidade da gente agenciar e fazer com que a gente conheça melhor a revolução. E quando eu falo revolução aqui, eu estou me pautando, enfim, em historiadores como o Vicente Salles, Magda Risse, dentre outros, que dizem mesmo que foi uma revolução. E o meu trabalho muito é pensado na questão de classes, então é uma revolução popular feita por vários grupos que foram ao poder e conseguiram, no momento, não mudar o status quo, mas foram sujeitos históricos importantes para nosso processo, né, enfim, da época do Grão-Pará, na época era Grão-Pará e Maranhão, e agora, né, e essa aí foi se ressoando, chegamos aqui na contemporaneidade, então a gente conhece a Revolução Cabana. E aí, pode dar prosseguimento, Ramon, pode passar o slide. E aí, eu apresento aqui a minha introdução, que, como eu falei anteriormente, a análise ela perpassa pelas expografias de museus tradicionais que existem em Belém. Como é que eles apresentam a cabanagem? A gente sabe que a historiografia ela avançou, a cabanagem ela foi muito estudada, mas teve um momento ali, eu preciso fazer essa contextualização histórica, que ela muito é vista e pesquisada por um olhar maior da macrohistória. E aí eu vou falar do Domingos Raiol, né? Que ele é um barão do Guajará. Se alguém tiver interesse de saber mais sobre ele, hoje a casa dele abriga o Instituto Histórico e Geográfico. Lá tem um acervo, que é uma associação, né, que trabalha ali para manter aquele acervo, aquele casario. Então, caso alguém queira saber como era aquele homem latifundiário que tinha muito dinheiro, pode ir lá ver a casa dele. E de lá daquela casa, ele viu, né, todos os processos que ocorreram aqui na tomada de poder na cidade e também nos municípios porque ele tinha fazendas. E ele escreve motins políticos. E com isso, a partir daí, muitos historiadores vão se debruçar, né, nessa produção que ele faz para construir algo dizendo que sim, que a cabanagem foi um pequeno episódio. Eles até citam a camada popular, mas sempre colocando de uma maneira um pouco marginalizada, como se fosse um episódio de banditismo, de morte aos brancos descendentes da elite portuguesa. A historiografia vai avançando e com isso a gente chega em outros historiadores que vão dizer não é bem assim. E aí já demonstra a questão de classes, e se avança mais, e aí tem questão racial e de gênero. O meu trabalho, eu não vou conseguir continuar com essa questão racial e nem de gênero porque eu não estou tendo tempo, né? Então eu preciso fazer um recorte. Então, basicamente, aqui é uma questão de classes, e aí eu me pauto pela questão materialista histórico, trabalhando, enfim, com o Vicente Salles, que tem essa vertente, também alguns conceitos do Karl Marx. E aqui eu apresento a minha introdução, que basicamente este trabalho versa em relação ao campo da museologia, referenciando-se ao estudo das exposições, que são instrumentos de comunicação nos museus. Isso muito a Marília Cury Xavier já vem falando, né, na questão da função social do museu e como ele precisa se apresentar. E a exposição ela é uma comunicação, né, com o visitante. Nessa perspectiva, é fundante que as construções das mesmas sejam capazes de promover o acesso ao conhecimento e dialeticamente induzir direção e sentido ao público alvo atingido, considerando que os museus são ferramentas de diálogo, para além de uma estrutura espacial rígida, são plurais, classistas e democráticos, capazes de influenciar e ser influenciados pelo povo. São ferramentas de importância singular da sociedade, um conjunto complexo, conjunto do patrimônio histórico, né? Aqui ficou um pouco confuso, desculpa, gente. Com isso, conhecer a história do movimento revolucionário cabano, na cabanagem, através das exposições, visa a observação da participação popular no contexto museal, em especial do movimento revolucionário cabano, e como as exposições a respeito desse objeto são utilizadas como instrumento para a produção, difusão de conhecimento, de múltiplas descobertas no contexto social atual. Pode passar. E aqui a gente vai chegar no meu objeto e problema e objetivos, né, que eu estou apresentando no slide. Eu não estou vendo ele. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente, aí? Eu não estou vendo, eu estou vendo o slide anterior. Ah, tá, muito obrigada. Então, o objeto é esse, né, museologia, seus saberes, representação da Revolução Cabana,
em museus tradicionais da cidade de Belém. Aqui, a minha proposta é fazer com que se repense, e aí a gente vai pegar a museologia, o campo da museologia crítica e social, para fazer com que se crie uma outra narrativa, que se coloque essas camadas populares, que se dê nome a elas, que falam que realmente que elas têm uma articulação, porque tem umas lacunas dentro dessas apresentações, como se esse escravizado, como se esse indígena, como se esse caboclo não tivesse uma articulação política, e teve, e muito. Eles se organizavam muito, tanto é que o próximo palestrante vai falar um pouco disso, né? As moedas representam isso, mas aqui para não fugir muito. E isso é importante porque se tira essa ideia criada que foi um movimento, mas que eles estavam sendo conduzidos por outras ideias, ou então por eles não estavam articulados, eles tinham bastante influências até do Caribe, e a gente pode pegar a questão do Haiti, que é a Revolução Haitiana, porque a Revolução Cabana ela é grande, né? Então, lá no Grão-Pará, então ela pega o Amazonas, o Amapá, Rondônia, aqui o estado do Pará, e as revoluções são múltiplas, elas começam a crescer e tomar uma proporção maior aqui, nesses arredores de Belém, nessas ilhas próximas, mas elas crescem também, vão crescendo. E o meu problema? O problema é a problematização em relação à exposição desse recorte histórico, busca um prisma sobre sua utilização prática na formação de um contra-argumento de promoção de cidadania e identidade popular no movimento revolucionário da cabanagem. E aí a museologia crítica vai vir dando essa possibilidade. Tem umas pesquisas, tem essas tentativas nos museus tradicionais, tem, mas ainda é muito pouco. Precisa se refazer. E aí a museologia ela tem um aparato, né, teórico e prático importantíssimo que vai possibilitar com que a gente consiga fazer com que esse espaço institucional se torne democrático de fato. Que essa narrativa oficial ela se modifique. E os objetivos? Refletir acerca das ações ideológicas que contribuíram para a pouca representação dos povos oprimidos na Revolução Cabana, em museus tradicionais e suas exposições. Identificar a participação das camadas populares que articularam politicamente no processo de emancipação da região norte. Como eu estou no processo de construção do meu trabalho, eu precisei fazer um recorte, gente. Então, eu me pautei e pensei assim, vou pegar os museus e espaços institucionais que a Secult, né, no caso, que sejam geridos pelo Estado, porque tem outros espaços também que são geridos pela Prefeitura. E aí eu fui em 2 locais para ver como é que estavam essas exposições e se tinha alguma representação da cabanagem nesses espaços, que é o slide seguinte. E aí eu primeiro vou no Memorial da Cabanagem, que fica naquele complexo do entroncamento, daquele complexo viário, né, de escoamento da cidade, que, enfim, tem ali um trânsito intenso. Aqui é o memorial, eu fui recentemente lá, lembrando que ele foi restaurado, então inicialmente ele é feito, encomendado pelo então governador da época, em 1985, o Jader Barbalho, o Oscar Niemeyer. O Niemeyer então vem e faz o projeto, não cobra nada, e aí uma artista plástica vai também conjunto trabalho, e eles vão criar essa cripta, que tem os túmulos, na época tinha as cinzas dos grandes revolucionários, principais personagens da época, que eram o Antônio Francisco Vinagre, os 2 irmãos, o Félix Clemente Malcher e o Eduardo Angelini. E essa rampa que dá uma direção de firmamento, né, representa a grandiosidade da revolta, e ela, né, dentro do que se foi pensado pelo Oscar Niemeyer, ela dá essa sensação de finitude, e essa finitude seria o quê? A lembrança, a pujança da memória, que então ia reverberar até os dias atuais. Só que, passa-se o tempo, esse local, ele, em algum momento, ele abre, ele fecha, ele não tem uma sistematicidade. Mas a gente chega no governo atual, então, né, agora o governador atual é até filho do ex-governador, o Helder, e aí ele inaugura o memorial. E o memorial passa por várias reformulações. Então, agora tem aí, continua, né, os túmulos, mas esses túmulos agora tem essa placa em cima, com o nome desses 1.953 cabanas que participaram do Levante Popular. É uma pequena
exposição, você entra dentro do espaço, aí tem mais uns textos expositivos que vão falando um pouco sobre a cabanagem, depois tem esses túmulos e no final tem um vídeo que eles criam, né, em forma de desenho, mostrando o que foi a cabanagem. É uma tentativa importante, penso que isso faz com que possibilite conhecer, mas ainda me parece que é pouca. Me parece que precisa de uma pesquisa e uma intensidade maior, porque quando eu chego, eu não vejo nada que me dê mais aprofundamento do que foi a cabanagem. Porque sempre são as mesmas falas, mostrando sempre os principais personagens, aquelas narrativas principais. E necessariamente as exposições, elas são comunicação, mas a gente não pode achar que essa pessoa que adentra o espaço, ela vai conhecer um todo. E por isso que a museologia entra como um instrumento que pode facilitar essa comunicação, agenciando isso. Aí Mário Chagas fala de uma memória inclusiva, tentando fazer que essa memória seja inclusiva, mostrando não foi apenas um episódio. Nos textos que tem lá, os textos expositivos no memorial, eles fazem uma descrição um pouco tentando, né, acompanhar já os debates. Então, eles falam assim, a camada popular, aí eles falam dos escravizados e tal. Mas que fica naquilo ali. Não avança muito. Então, fica uma coisa meio confusa. Seguindo, pode passar, Ramon. Seguindo, vocês estão vendo aí duas imagens. Uma, e aí eu falei que primeiro eu fui no memorial, né? E aí depois eu vou para o MEP, o Museu do Estado do Pará. Só que por questões de estar em reforma, eu não consegui entrar, infelizmente. E aí conversei com alguns funcionários, mas ainda não tive o êxito de conseguir pegar mais informações, mas ainda continuo indo lá, porque eu quero realmente saber se as imagens que estão no site oficial do museu, que são desses objetos, ainda continuam lá na exposição permanente. Mas segundo o site do museu, existe uma exposição permanente da cabanagem que se refere a esses objetos. Só que esses objetos, eles estão dentro de uma outra exposição maior. Porque se você for visitar o site do museu, está escrito lá, nós criamos várias salas para mostrar como era o mobiliário, né, arquitetônico de determinada época. O Museu do MEP, ele é um museu que antes ele era chamado Casa da Residência, bem no processo ali que vem inicial da colonização da cidade, só que ele foi feito de taipa, e aí ele passa por uma reformulação, aí depois ele vira o Palácio do Governo, que é nesse momento que, enfim, essas autoridades vão utilizar esse palácio, enfim, para a administração da cidade, que aí depois avançamos e chegamos nesse período do Império, e quem está na presidência é o Lobo de Souza. Então, assim, o MEP, ele está no contexto da Revolução, dos acontecimentos, porque como se toma o poder, os revolucionários tomam o poder, eles ficam lá, né, no palácio. Só que, assim, eles construíram salas que falam sobre o Império, o mobiliário do Império, a arte novum da Renascença, e aí eles colocam no canto algo referente à cabanagem, que é isso que vocês estão vendo. Um texto bem simples, dizendo assim, objetos relacionados à cabanagem, um movimento importante do período de 1830 a 45, só, acaba ali. Que também muito me provoca uma quietação, porque a cabanagem, ela tem uma pujança. E destoa, porque ela é popular, ela é revolucionária. As camadas populares, né, esses escravizados, e os indígenas e os cabanos, eles estavam tentaram, na cabanagem, eles encontraram uma oportunidade de tentar fazer a mudança do status quo, porque se existe a escravidão. A questão toda é que os latifundiários, quando vão tentar, né, e aí se fala por que os latifundiários, os fazendeiros se uniram aos menos abastados e aí tentaram fazer a revolução. Mas a questão não é que esse dono de fazenda ele tinha a vontade de acabar com a escravidão. Não. O Eduardo Angelim, que é o último, então, presidente da época, no livro do Vicente Salles, que é uma das fontes que eu estou usando, que é esse aqui, não sei se todo mundo consegue ver, é um
no Pará, sobre o regime da escravidão, ele traz muitas fontes sobre, ele se debruça a pesquisar e mostrar que a articulação existiu, né, desses escravizados, enfim, dos cabanos. E uma das citações de documentos oficiais que ele coloca no livro, ele diz assim: dos 3 chefes cabanos, foi Angelil que mais contribuiu para frear a marcha das ideias abolicionistas e republicanas, mandando fuzilar um dos maiores líderes dos escravos, Joaquim o Patriota. Aí ele põe uma citação embaixo. Então, assim, essas fontes nos mostram que é uma coisa muito maior e que, quando é colocada dentro de espaços institucionais, fica reduzida. E fica reduzida dentro daquela narrativa oficial e que não demonstra realmente o que foi. E a gente tem uma massa hoje, né? Belém, enfim, o estado do Pará, ele é pujante, ele é um estado que tem a Amazônia paraense, que vive de conflitos, então talvez essas memórias possibilitassem, né, nós que estamos aqui, entender que a gente veio de um passado revolucionário imenso. Podemos prosseguir, né? E aí, ao lado, concluindo, para concluir a minha fala, em relação... Ramon, por gentileza, desculpe, para concluir a minha fala em relação a essa imagem que vocês estão vendo é do Memorial da Cabanagem. É uma videoinstalação, como eu falei, no final dessa pequena exposição tem uma videoinstalação que é uma historinha em quadrinhos que eles tentam contar sobre a cabanagem. O que eles, nessa fala, né, o que a pessoa que está descrevendo a história, ela fala de diferente, ela coloca a palavra racismo. Aí ela fala: os escravizados lutaram também para combater a questão da escravidão e os resultados do racismo, que já é uma tentativa, né? Tenta modificar as narrativas oficiais, mas ainda é pouco. E aí, nessa videoexposição, vai se contando a historinha, aí aparece o MAP. Aí o vídeo vai iniciando o MAP sendo, né, coberto pela cor vermelha, que simboliza o sangue, que foi o palco de muita coisa, o MAP, né? E aí eu coloco eles dois para contrastar, né? Porque, assim, o MAP tá lá, é uma instituição que passou por vários processos. Em 95, o governador da época, Jorge Barbari, torna ele um museu do Estado. E, basicamente, ele só coloca essa parte, né? Ele dispõe para a cabanagem essa parte aí, que eu acho que, como patrimônio que já é tombado, ele é tombado, material, poderia propor algo maior, né? Por mais que tenha, talvez, exposições, oficinas educativa, trabalhos sobre a questão da cabanagem, mas ainda assim acredito que precisa ampliar isso de uma forma mais aprofundada, com interesse mesmo, fazendo com que as massas, as camadas tenham acesso e entendam significativamente o que foi isso. Pode prosseguir. E aqui minha metodologia de trabalho, ela é basicamente, ela é de cunho bibliográfico e documental. Eu estou usando muitas fontes, mas os principais que fizeram com que nascesse, né, as ideias iniciais é o Negro do Pará, sobre o regime da escravidão, do Vicente Salles. A professora Magda Risse também é uma historiadora que trabalha muito a questão da cabanagem. Então, um dos vários trabalhos dela é que eu coloco cabanagem, cidadania, identidade revolucionária, o problema do patriotismo na Amazônia entre 1835 e 40. A Maria Xavier Cury, museologia, comunicação e mediações culturais, curadoria e públicos e participações ativas e efetivas. Também tem o Mário Chagas, dentre outros. Pode passar, Ramon. A gente chega nesse processo ideológico da construção da Revolução Cabana, e eu só ponho citações, nessa primeira citação é do Vicente Salles, porque a cabanagem, como eu falei anteriormente, ela é articulada, ela é pensada. Existe essa classe dominante de fazendeiros que estão ali propostos a querer se emancipar de Portugal, mas eles não querem a mudança do status quo. Mas esse homem que está sendo escravizado, esse homem africano que está sendo escravizado, essa mulher, eles veem na emancipação do Grã-Pará a possibilidade de também se emancipar. Então, eles vão muito se organizar. E esse processo ideológico, ele vem de várias conexões, não só, enfim, dos vários municípios, né? Aguacará, por exemplo, tantos os líderes, os principais que a gente conhece, como eu já falei aqui, eles vieram do Acará, por exemplo, Batista Campos, né? Uma figura emblemática da cabanagem,
Onde você passar, se botar na internet, no jornal, vai estar lá, Cônego Batista Campos. Era um cônego que realmente muito contribuiu para esses avanços, esses pensamentos ideológicos, né, fazer com que se emancipasse. Ele era do Acará. Então, todos vinham dos municípios, assim, dos arredores. E esse processo ideológico vem dessas conexões que eles vão ter, não só com os daqui, mas com os de fora. Até porque a gente está no processo, enfim, né, imperial, e outras insurreições também estão né, acontecendo no país. E o que eu coloco aqui para mostrar como a gente tem, né, que endossa o pensamento de que isso foi muito bem pensado. A revolução ela foi muito bem organizada e ela não foi aleatória, ela não aconteceu do nada. Como o Caboclo identificou na luta armada o meio de reformulação das estruturas básicas da sociedade, é um ponto que merece estudo e reflexão da mesma forma. Como, por outro lado, fez o negro escravo liberto, identificou com a ideia da liberdade e da igualdade entre as raças através da integração nessa luta. As fileiras cabanas não diminuíam nunca, ao contrário, engrossavam cada vez mais com os desertores do exército legal. A adesão dos indígenas, dos escravos, mas assim, escravizados, né, que aproveitavam a oportunidade para alcançar a liberdade. Aí, em seguida, eu coloco também uma citação da Marília Curi Xavier, que ela fala dessa importância da exposição, que a exposição, ela comunica, ela é uma comunicação, porque perpassa por toda uma organização. Então, ela precisa ter uma função social. E aí que seria importante pensar em exposições, se for permanentes, que elas tenham essa função, dentro desse contexto nortista, que é importante. Estamos certos de que há, com frequência, dissonância cognitiva entre as exposições museológicas e o público. Mas a solução para essa questão não pode recair sobre o visitante, tampouco a solução pode ser um recurso proveniente de outros meios educacionais que não tipificam a educação em museus. A participação do público no museu não pode depender de seu capital cultural primordialmente, ou seja, este modelo fundado no conhecimento prévio ignora que há outros saberes e outras formas de participação baseadas em outros códigos culturais, que é o que acontece no memorial. Eu chego lá, necessariamente, não dá para dizer se esse visitante conhece ou não a história da cabanagem, que tudo que está escrito lá faz sentido para ele. E nesse momento que eu vou lá no memorial, eu falei com poucas pessoas rapidamente, eu falei, sei lá, eu vou conversar com alguns. E aí é um lugar muito intenso, né? Porque são vários bairros que ficam ao redor. Eu falei com pessoas em condição de vulnerabilidade que ficam lá no entroncamento, eles ficam por ali, né? Conversei com alguns rapidamente, não faziam nem sentido do que era lá. Algumas pessoas que estavam vindo da feira entendiam que aquilo era alguma coisa da cabanagem, mas não tinha interesse em entrar. E um só que disse, não, eu entrei, mas não entendi. Mas não deu para fazer uma pesquisa oficial, isso é uma conversa aleatória aqui, né? De forma instintiva, eu quis conversar para saber assim, se aquilo fazia sentido. E a gente... E que pode fazer sentido, é importante estar lá, mas que se amplie esse acesso. E, por fim, as minhas considerações finais, né? Que esse trabalho ainda está sendo desenvolvido, mas eu espero que eu consiga concluir. Eu acredito muito que a museologia ela vai me dar essa possibilidade de fazer mudanças dentro do cenário aqui do norte da cidade de Belém. E com isso, né, eu escrevo que essa produção procurou chamar a atenção para a necessidade de assumir uma postura crítico-reflexiva, pautada na museologia crítica. Isso já está acontecendo, esse estudo, né? As pesquisas elas estão aí, literatura especializada já está aí mostrando que existe, que está acontecendo, que é importante. Os debates, eles possibilitam o avanço das pesquisas e as transformações nas estruturas institucionais. Portanto, eu acho que é primordial a gente refletir a função social do museu, porque permite uma observação maior, ou seja, rigorosa e de conjunto sobre os problemas e lacunas existentes em relação à valorização, não só dos fatos históricos, mas da cultura, enfim, do que seja algo mais amplo dentro da cidade de Belém, sendo no passado ou não. Com isso, eu finalizo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Glaucia, pela tua fala. Já deixo logo aqui meus parabéns pela tua pesquisa. E agora eu convido o Jean Gomes para fazer a sua fala de apresentação. Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas e todos.
Me chamo de... Estão me ouvindo? Estão Sim, ouvindo, Ramon? dá para ver, sim. Bom, me chamo Jean Gomes, tenho 75 de altura, estou usando uma camisa com 3 cores, azul escuro, dourado e cinza, cabelo curto, piercing no sobrancelho, pele de cor parda, com tatuagens no braço. Bom, a gente ouviu a Glaucia falar agora sobre a cabanagem, eu vou falar um pouco sobre o que são as moedas da cabanagem. A gente ouviu um pouco a Glaucia falar sobre o que foi a cabanagem e de que forma que é tão pouco falado nos museus do estado do Pará e até mesmo tão pouco conhecido por alguma boa parte da população. Bom, a cabanagem foi uma revolução que de fato chegou ao poder no estado e o primeiro líder dela foi o Antônio Félix Clemente Maucher, se eu não estou enganado, que em janeiro já de 1835 já mandou cunhar moedas para circularem durante o regime cabano, durante a Revolução. O que eu vou apresentar agora foi essa moeda aqui, ó. Ela foi cunhada, essa moeda da imagem ela é apenas ilustrativa, comparando os dois carimbos. O carimbo da esquerda, que é um carimbo liso com numeração irregular, é o carimbo cabano. Essa era a forma que os cabanos marcavam as suas moedas durante seu governo ali. Já o no meu caso que está aparecendo do lado direito, não sei o de vocês. Do lado esquerdo é o carimbo geral do Império do Brasil. Já é um carimbo com uma numeração mais regular e com um fundo linhado. Não sei se alguns conseguem ver. Então, o que acontece? Essas moedas foram cunhadas de 1835 a 1840 sobre o troco do cobre. As moedas de cobre do período do Império Imperial Brasileiro, colonial e durante o período do Reino Unido, as moedas perdiam o seu peso e ficavam bastante desgastadas. Com isso, eram recolhidas pelo governo do Império. Os cabanos recolheram essas moedas e carimbaram. Com o carimbo, eles fizeram de que forma? A moeda de 40 réis, eles carimbavam com 10, eles cortavam pela metade da metade do valor. A mesma coisa com as de 80, eles carimbavam com 20. A primeira documentação que autorizou essas cunhagens de moedas foi sobre as moedas de Cuiabá, em a letra monetária C. Se a gente for reparar, acho que aqui na imagem não vai dar para ver, ao lado da data tem uma letra. Geralmente nas moedas do Rio de Janeiro tem a letra R ao final da data. As de Cuiabá e a Casa de Fundação de Goiás, ao final dela, de Goiás tem o G e de Cuiabá tem a letra C. Então, o que a gente pode falar sobre essas moedas? É a comprovação de que, de fato, a Revolução Cabana teve importância no Estado. E é a comprovação material de que tão pouco é falado. Lá no Museu do Encontro, no Forte do Castelo, eu fui fazer uma pesquisa para um trabalho de uma outra professora e aproveitei para fazer um pouco da minha pesquisa também. As moedas estão lá, mas não tem nenhuma descrição do que foi, nem do porquê daquela moeda ter aquele carimbo totalmente diferente dos carimbos do Império. Eu venho aqui meio que fazer uma crítica, endossando um pouco a fala da Glaucia sobre o Memorial da Cabanagem, que não tem muita informação referente a isso. Voltando um pouco para as moedas também, a parte da musealidade dela. A minha pesquisa está bem no início, não deu para fazer um slide como o da Glaucia, por conta que minha pesquisa está toda documentada no caderno, está tudo manuscrito, ainda não passei para o computador para fazer o slide e, consequentemente, fazer minha pesquisa, continuar minha pesquisa. Aqui a gente pode ver, essas moedas foram tiradas da internet. Aqui na minha esquerda são moedas do período colonial brasileiro, com o carimbo cabano, de 20. Aqui, essa moeda, na numeração romana, do Império Romano, ela significa 80 réis, o L 50 e o X representando os 10 de 1818. Ela recebeu o carimbo de 20, ou seja, ela deixou de valer 80 réis para valer 20 durante o regime cabano. Essa outra aqui, se eu não me engano, é uma LXXR também.
caso da moeda do Rio de Janeiro, também passou a valer 20. E aqui embaixo é a moeda do Rio, de 1827, com a letra monetária R, bem aqui no cantinho, após a data. Passa um pouquinho, Ramon, acho que tem uma outra imagem. Mais uma vez o comparativo dos dois carimbos. Da minha esquerda é o carimbo geral, de 40. Já no carimbo geral do Império, o que acontece? As moedas de R$80 eram carimbadas com 40, porque o Império do Brasil ele reduzia o valor pela metade. O regime cabano não, ele já reduzia, vamos dizer assim, dividia em quartos, pela metade da metade do valor. Essa moeda aqui já está com 40, porque ela já foi do último governo, se não me engano foi Vinagre. Pedro Vinagre, se eu não estou enganado. Quem autorizou a cunhagem dessa moeda. As moedas de cobre, antigamente durante a Revolução Cabana, elas não valiam, elas perderam valor. O Império do Brasil mandou recolher todas e com isso elas deixaram de valer. Quando a Revolução Cabana entrou, já em janeiro de 1835, já entrou meio que, como é que eu posso falar? Dominando a parte monetária do Grão-Pará, com a introdução das moedas da cabanagem. E quem autorizou a primeira cunhagem de moeda foi o Félix Antônio Clemente Maucher sobre as moedas de Cuiabá. A segunda foi se não me engano, foi o Félix, não, foi o Félix, não, foi o Vinagre, o próprio Vinagre que mandou autorizar sobre as moedas da Casa de Fundição de Goiás. E foram os dois exemplos que eu usei aqui. Eu vou só folhear o meu caderno aqui, para eu achar uma outra parte importante da minha pesquisa. E cadê? Tem um livro, eu vou ver se eu acho, não está por aqui, que é de Rogério Bertapelli. Ele não fala, ele cita a cabanagem, mas ele não fala exatamente da cabanagem, que é sobre as moedas para salvarem a província do Grão-Pará. Foi logo no período da cabanagem, que foi uma revolução emancipacionista, né? E que ele cita muito a força da população durante essa revolta. Mas, claro, foi meio que bancada não, levado assim os créditos mais para os, como você falou, os latifundiários que usaram daquilo para chegar até o poder que eles queriam, e a cabanagem foi acabando perdendo força por não alcançar o seu objetivo. E com o seu último líder, que foi Eduardo Angelim, eles acabaram, de fato, perdendo para o governo do Império e teve um fim ali na cabanagem. Basicamente é isso, como eu falei, a pesquisa está bem no início mesmo. E eu tentei abordar o máximo que eu pude sobre as moedas. Como a Glaucia já falou, basicamente o que foi a cabanagem, eu tentei falar um pouco do que foi as moedas da cabanagem, os carimbos do Pará. Alguma pergunta? Espero que todos tenham entendido, eu tenha conseguido passar um pouco do que eu estudei. Obrigado, Jean, por compartilhar sua pesquisa. Como a gente está com uma questão de horários com a Gláucia, ela não está em casa, está na UFPA ainda, a gente pode fazer nossos comentários logo em relação à apresentação dela. E para iniciar, eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro, falando sobre esse processo que é um apagamento político e social que a gente vive do processo da cabanagem, né? Não só aqui no estado do Pará, mas também em outros estados, porque, como foi citado, essa revolução não aconteceu somente nas fronteiras aqui do Pará. Mas eu gostaria que a gente comentasse, iniciasse esse bloco de falas, falando um pouco sobre o perigo da romantização que existe desse processo cabano, né? Porque a gente conhece várias mídias, conhece vários materiais, até mesmo materiais educacionais que vão para as escolas,
que trazem essa narrativa que está presente dentro desses museus tradicionais que a gente vem observando, né? E como tu citou, Gláucia, a museização ela tem essa função de justamente trazer essas outras narrativas que por muitas vezes foram apagadas, estão ainda submersas nessa camada social, né? Então, como tu pretende trabalhar com essas narrativas, com essas outras narrativas, né? A partir do que tu já apresentou. E se tu pode falar um pouco também sobre essa questão do perigo da romantização, que a gente vê presente, como o Jean citou, no Museu do Encontro, que existe uma narrativa lá que o encontro entre colonos e indígenas, por exemplo, foi um encontro amigável, trocaram objetos e tudo mais, mas a gente sabe toda a realidade pela qual isso aconteceu, né? Oi, só para eu... Tu quer que eu fale como eu vou pesquisar? A primeira pergunta, que se eu entendi bem, é isso? Não, na verdade é como tu vai usar o processo da museização, porque a gente sabe que a museização ela tem essa força de trazer essas narrativas, né? Então, como tu vai estar aplicando isso dentro da tua pesquisa? Pois é, como eu estou tendo dificuldade de ir ao MEP, não é tendo dificuldade de ir lá, mas ter acesso porque ele está em reforma, eu não sei se eu vou conseguir ter alguma explicação, conversar com o pessoal do setor de pesquisa que tem lá, né, o setor da pesquisa, em relação a se realmente é só isso que tem lá. Eu falo o site oficial, só essas imagens desses objetos, que tem cerâmica, tem algumas facas, alguma coisa do tipo, alguma coisa militar também. Caso seja, eu vou trabalhar a partir das imagens com a questão de classes, né? No meu trabalho, eu vou fazer com que se entenda que essa representação que ocorra, se eu não estou enganada, também parece que tem mais uma imagem de um militar, né, do Império, fardado, e ao lado tem uma imagem de um cabano, mas isso aí eu também estou averiguando. E, por exemplo, caso haja, eu vou pegar essas duas imagens e vou tentar trabalhar com essa questão da questão de classes no sentido de dizer o quê? Que eu acho que é isso que precisa ser ampliado às massas. E a musealização pode ser essa possibilidade. Que eram eles ali os principais articuladores e sujeitos históricos que fizeram com que a Revolução acontecesse. Claro que essa elite portuguesa e descendente, ela vai e meio que contribui ali, mas como eles têm, enfim, né, os lugares de poder eram eles que estavam, ficaria, as decisões meio que passavam por ali. Mas a luta armada em si, porque quando eles falam que foi sangrenta, é porque teve um momento que, para Cabanagem, no período final, que é o momento ali, porque tem vários episódios, né? Então, tem o primeiro momento que está o Lobo de Souza, se eu não me engano, que é o governador da época, que ele vai ser retirado do poder. O Lobo de Souza, o governador da época. Tem esse primeiro momento. E o último momento já é para o final, como o Jean falou, do Eduardo Angelim, que ele é o último, então, que vai ficar no poder. Até chegar a todas essas fases, há todo um processo. Só que esses caras, eles chegam e vão ficar nessa parte mais pública, não sei se eu posso falar isso, porque eles são os caras que conseguem articular com a elite. Né? Essa elite, a gente tem que entender que a gente ainda, o Grão-Pará ainda era, enfim, né? A gente está dentro de um processo ainda de colonização, a gente está no período imperial, existe toda ainda também uma complexidade, porque a gente está pensando aqui em Amazônia, e aí dentro dessas lógicas aqui, porque aí o Vicente Salles muito vai se debruçar nesse livro, O Negro no Regime da Escravidão, a mostrar, ele vai, nos capítulos, né, ele vai mostrando várias coisas, uma delas é a cabanagem. Como esse sujeito escravizado, ele se organiza para conseguir essa emancipação. A cabanagem é uma das possibilidades. Eu acho que muito foi apagado, e a musealização, nesse sentido, no meu trabalho, vai ser com as imagens, de dar, por exemplo, eu não posso dizer nomes, apesar que eu encontrei no livro do Vicente Salles, uma lista de nomes de homens escravizados
que eram lideranças dos municípios de Acará, enfim, aqui do próprio, a questão do Rio Guamá, que participaram bem intensamente da Revolução. Mas, assim, no meu trabalho, essas imagens elas vão ser pesquisadas e colocadas para entender que a visibilidade, o protagonismo não é daquele militar que representa o Império. Ao contrário, são das massas, são de homens e mulheres como nós que fizeram a Revolução acontecer. Ela foi a mais apagada, né? Ela chega nesse final que ela foi sufocada pelos processos das traições, porque a gente está falando de negociatas, então a elite brasileira aqui no Pará, muito menos, ela não era contente, tanto é que a gente vai ter a adesão do Pará à independência, que é um ano depois, que a gente vai então se tornar independente de Portugal um ano depois, justamente por todas essas questões, né, desses homens que são donos de fazendas, que, enfim, tem mão de diabo escova, de não estarem contentes com essa mudança, de emancipação para esse homem. O importante é, sim, se libertar de Portugal, porque aí tem toda uma questão de pagar, né, os tributos que precisa, assim, enfim, lá para a metrópole. Não era mais interessante isso, mas necessariamente continua como está a exploração. As minhas fazendas nos municípios, aquela mão de diabo escrava ali, deliberadamente sendo violentada, os povos indígenas também, e está tudo certo. Eu não sei se eu respondi a primeira pergunta. A segunda, em relação à romantização, eu também acho que é esse processo do estudo, né? Tem um período ali que é 1900, acho que é no Estado Novo, acho que isso muito contribuiu também, que o governo, acho que é do Getúlio Vargas, vai tentar, por exemplo, dizer assim, precisamos colocar isso dentro da história, dos livros didáticos, né? E aí vem essa coisa do heróico. Mas quem era esse heróico? Sempre esse homem branco, né? É o homem branco, que vem dessa elite, que tem fazendas. E o Antônio Raiol, que é barão do Guajará, que ele é um dos principais que vai fazer esse livro, Motis Políticos, que ele coloca o Cabano como esse sujeito que tem ódio, né? A Revolução perpassa por um ódio aos portugueses, faz com que muito se construa eu acho que essa idealização e romantização desses homens, que eram homens que, por vezes, vinham, né, dos interiores, mas esses homens tinham mão de obra escrava. Eu acho que muito o processo da historiografia, das instituições, muito contribuiu para essa romantização. Pelo que eu vejo, né, enfim, que aqui eu não sou nenhuma especialista em cabanagem, eu estou me aprofundando nos estudos e eu penso que é isso. Não sei se eu respondi. Obrigada, Graça. O professor Diogo levantou a mão, depois a Lidiane. Opa, eu queria primeiro parabenizar, né, tanto a Glaucio e o Jean, né, que a gente chama de Jota, né, pelas apresentações, são muito ricas, né, a Glaucio aí terminando o curso, o Jean aí no primeiro ano do curso, né, mostrando que é um tema que perpassa, que está sendo pensado no curso de museologia, né, e é muito importante para a gente localmente, porque, como eu sempre falo para vocês, os museus são um instrumento de legitimação de verdade, de histórias, né? A gente trabalha com memórias e a gente, quando musealiza e narra elas nas narrativas expográficas, né? A gente está legitimando determinados lados, determinadas memórias, né? Memória implica sempre no esquecimento. Então, quando você demarca alguma coisa, você esquece outra. Quando você faz uma narrativa, você está descartando outras narrativas, né? E a gente trabalha com essas escolhas, né? Sempre essas escolhas, né? E pensar em que escolhas a gente tem que fazer e como a gente tem que sempre estar revigorando, reestruturando e reelaborando as escolhas que foram feitas para a gente ter, né? Aí, como a Glaucia falou da museologia crítica, a gente tem uma formação em uma museologia crítica, né? Porque, claro que a gente não é perfeito, a gente vai criar narrativas hoje que a gente acha que são perfeitas, mas que vão vir as novas gerações e vão construir críticas sobre, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem uma estrutura
museológica, né, museal, né, principalmente dos museus, não museológica, de fato, né, colonial. E essas narrativas estão ainda representadas, né, seja no apagamento, né, seja quando tem a representação. Eu me lembro que eu acho que essa exposição do MEP são 2 vitrines, basicamente, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha até ela fotografadas. Depois eu vou dar uma olhada, Glaucio. Se eu tiver, eu te mando, né? Eu tinha, mas já faz bastante tempo, né? Mas é uma representatividade que era apagada no meio daqueles salões, né? Do MEP e de todo uma representação das representações simbólicas que você colocou muito bem, né? Que ficavam de lado, né? E o monumento da cabanagem, para mim, ele é algo assim, é algo importante para ser dito, é um monumento muito interessante de se analisar, mas é um monumento inacessível, né? É uma área que ninguém circula, né? Por que ele está ali só, essa representatividade, né? Porque não é pensado, né, em um museu da cabanagem, numa estrutura, né, que demarca isso, né? Por que não foi pensado? Porque ela está esmiuçada nessas pequenas representações, né? E como foi colocadas, elas são elas são poucas e não conseguem dar conta, né, nem da perspectiva colonial, né, nesse processo, né, porque isso até hoje a gente não tem essa perspectiva, né? E aí a resposta é simplesmente porque os museus ainda são instrumentos de legitimação de projetos políticos, né? E a gente pensa que não, né? A gente pensa muito, a gente é forçado a entender a museologia como um processo de turismo, né? Um processo de comunicação, de saber, da nossa memória, né? Mas que memórias são essas que a gente está representando, né? Eu acho que isso faz bastante, né? Essa noite faz a gente pensar, e eu acho que é por isso, né? Eu acho que o tema museologia cabana, né? Nesse movimento, nessa revolução que a gente precisa fazer dentro da museografia, da expografia, né? Paraense e dos outros estados, para que haja uma revisão urgente aí pelos nossos dirigentes de museus, né? E que a cabanagem consiga ganhar o destaque que ela merece, né? E a representatividade dela social, né, seja bastante forte, né, para que ela esteja marcada, aí demarcada no espaço social, para que a população belenense toda, né, tenha conhecimento belenense e né, brasileira que vem, a estrangeira tenham, né, consciência do que foi esse movimento. Como eu falei, eu não sou daqui, eu estudei muito pouco, mas sempre tem, né, os estudantes que falam sobre a cabanagem, né, falam, né, e trazem um assunto, né, e todos reclamando sempre dessa representação, inclusive na escola, né, que falam que é um tema que é uma página, é um parágrafo no livro didático até de vocês aqui, né. Então, eu acho que essa revolução tem que ser feita agora, né. Então, a museologia cabana, eu acho que ela está viva, né, como um movimento, né, seja na Glaucia aí, né, seja no Jean, que está iniciando, e seja nas outras produções, né, e Glaucia, você já é uma especialista em cabanagem, não precisa negar mais não, porque vai sair esse TCC e eu tenho certeza que você vai continuar aí no mestrado, doutorado, e espero que continue com essa temática, né, que eu acho que está sendo muito profícua nas suas pesquisas. Bom, era isso, era fazer esse agradecimento e essa colocação, né? Acho que pode ir a Lidiane falar também, né? Não sei se ela tem uma pergunta específica. Obrigado. Obrigado, professor Lidiane. Desculpa. Boa noite. Eu queria novamente agradecer aos 2 expositores, né? Pela potência da pesquisa de vocês, uma pesquisa muito bonita, né? A que está começando e a que já está terminando.
E e aí eu vejo, assim, eu como educadora, não como museóloga, né, vejo a importância do museu nesse processo pedagógico de emancipação, né? Então, quando o museu ele pode ser um instrumento de emancipação para a comunidade, seja a comunidade escolar, seja a comunidade do entorno, né? E como existem esses processos de silenciamento, assim, isso está bem explícito na narrativa de vocês, né? Como vocês resgatam esse lugar e essa fala. E nisso eu queria agradecer mesmo a pesquisa, né? Porque é uma pesquisa muito importante vocês trazerem isso à tona. E aí eu teria uma pergunta especificamente para a Gláucia. Como você traz muito essa análise da imagem, eu gostaria de saber qual autor você está utilizando para análise das imagens, tá? Qual o seu referencial teórico nesse sentido? E aí eu já deixo uma pergunta assim mais... E aí, puxando para o meu pedagógico, para os dois interlocutores, né? Se vocês assistiram um desenho animado chamado Uma História de Amor e Fúria, que está na Netflix, né? E que em um determinado momento o personagem, que é um indígena, ele vira pássaro, e aí vão acontecendo processos de reencarnação, e ele sempre no auge das revoluções, em algum momento ele é um revolucionário da Revolução Cabana, né? E aí eu gostaria de saber se vocês viram e como vocês veem, né? Essa interpretação específica da cabanagem, né? É isso. Obrigada, gente. Posso Obrigado. começar a responder? Pode sim, Gus. Oi, obrigada. Em relação à questão das imagens, eu estou trabalhando, assim, eu trabalho muito, o Mário Chagas, ele é museólogo, né, e ele trabalha muito, necessariamente não é com imagens, mas as produções dele trazem muito essa reflexão sobre o museu e como ele pode trabalhar, né, não só os acervos, mas as discografias, porque eu preciso ter essa base do campo museal. Mas eu também estou usando o Pollack, que aí já é puxando para a museologia mesmo, que trabalha sobre as questões das imagens, as imagens seletivas e como elas podem ser oficiais, como o professor Diogo estava falando. Também eu estou indo com o Peter Burke, que é um historiador, e ele tem uma produção que é Testemunho Ocular, que é um livro que fala sobre o que é iconografia e iconologia. E aí ele inicia os capítulos do livro mostrando como se inicia esses dois conceitos, né, como os historiadores da arte, na verdade, vão se debruçar essas pesquisas e quais as diferenças. E aí depois ele vai se debruçando a mostrar várias imagens oficiais, não só de museu, mas enfim, que já rodaram o mundo aí, até em televisão, que são constituídas e como a gente pode analisar. Também está me ajudando bastante nessa construção, porque se realmente eu confirmar que só essas imagens no MEP, eu vou trabalhar excessivamente essa questão da construção de uma memória institucional de apagamento dos outros sujeitos históricos importantíssimos que fizeram a Revolução, né? Porque a Revolução ela foi até condensada por esses militares, mas necessariamente por questões, enfim, né, militares, de poderio, de armas, porque a gente está falando de uma Amazônia também, né? Então esse cabano ele vai ser combativo sempre, independentemente de qualquer situação, mas a gente também tem que estar pensando que eles estão com a questão dos rios, tem muita fuga, muita ida, são várias questões que precisam mesmo ser debruçadas. Então, necessariamente, eu estou indo com esses autores que estão me ajudando bastante a observar, né, a questão da imagem e como eu posso trabalhar. Em relação a esse filme, eu gosto bastante, acho que, inclusive, já participei de algumas ações educativas no qual eu levei esse filme para as crianças verem,
eu fui para interiores, né? Necessariamente eu participei de um evento para o lado do sudeste do Pará, que é um lado cheio de conflitos, muitos. E a maioria que vem ali num município que tem, acho que passando Tailândia. E aí, a maioria que vem nem é daqui do Pará necessariamente, né? Vem num processo de busca de emprego e tal. Então, as construções de certos acessos a conhecimentos ainda são muito perdidos, assim. Então, alguns pontos da própria história do Pará, por vezes, não é muito compreendida. E aí, eu propus, né, para as outras pessoas que estavam lá, que era uma atividade, enfim, e que a gente passasse. E é muito bom. Eu esqueci o autor desse filme, é a Camila Pitanga e o Celton Mello, né, que ela faz a indígena e ele vai fazendo, então, esse homem que vai passando por processos de reencarnações, que eu acho formidável, uma forma didática de apresentar na escola, que é uma instituição formal, e também tem um poder tanto quanto museu, né? Porque a gente sabe das reproduções simbólicas que ocorrem na escola, como os currículos oficiais da escola, por vezes, também são politizados, então se escolhe ali o que pode ser passado, né? E aí, por exemplo, por isso que tem leis que vão fazer com que a gente melhore aí a educação, tem aparatos legislativos. Então, esse filme, ele de uma forma muito bonita, né? Que é um desenho, mas ele é todo constituído, ele vai passando as épocas, então fala da balaiada, da sabinada, fala desse Nordeste também, que é revolucionário, chega no Pará e fala desse revolucionário nortista, que também eu acho que é uma tentativa de mostrar que isso uma história de amor e fúria. Obrigada, Ramon. De que como é o passado, como é o nosso passado, né? Que é um passado cheio de conflitos, mas que as camadas populares estavam presentes e elas foram sempre combativas. E que a maioria dessas populações, desses grupos, a gente sabe, né? São pobres, foram homens escravizados, mulheres, enfim. Então, para mim, assim, é um filme que cabe muito nos dias atuais, em qualquer momento, porque ele é muito bonito, ele tem uma poética muito bacana, que dá para ser entendido, né? A pessoa consegue ali ter o movimento do próprio amor entre os dois, e no final do filme, né, ele já está num momento mais moderno, aí ele fala, acho que ele é professor, estou tentando me lembrar, ele diz, a gente não é nada se a gente não conhece o nosso passado. E aí teve uma frase muito emblemática, assim, eu acredito que com um recurso pedagógico didático, tanto em escola quanto museu, ele é primordial. Obrigada. Gente, mais alguma questão em relação a isso? Eu tenho aqui uma anotação em relação à pesquisa do Jean, que, primeiro, é muito interessante mesmo essa questão das moedas, porque mesmo visitando os museus citados, eu ainda não tinha reparado nessa questão. E o que me ficou na mente é como a gente pode ter acesso a essas moedas, a essas provas vivas, né, que tu coloca essas provas físicas desse processo de revolução, fora dos museus, se existe algum local, ou se essas moedas são comercializadas de alguma maneira. Como é que tu teve contato com essas moedas para iniciar a tua pesquisa? Só um segundo, Ramon, que eu vou ter que voltar pro celular, que a câmera do notebook não está funcionando. Então, vou aproveitar e vou complementar. Onde a gente encontra elas nos museus paraenses, né? Onde elas estão, né? E se elas estão em exposição. Inclusive, Oi, pode falar. a gente pode, a Lidiane e a Glaucia tinham levantado a mão também, se quiserem complementar. Não, eu quero só falar que foi formidável, né? Eu não conheci o Jean, foi a partir desse encontro a gente se conheceu e conversamos, e aí ele foi me explicando sobre o processo, né, das moedas, e uma informação histórica que ele tem muito importante, que eu acho que muito endossa, e eu não sabia, eu fiquei super interessada, eu disse que ele tem uma grande potência de pesquisa, é que a construção, né, dessas moedas se faz por um material de navios, e que vai circular, e eles vão conseguir fazer de uma forma que ela circule. Então, isso muito endossa
e nos ajuda a mostrar de forma material, né, que tinha uma articulação e uma organização. Tinha uma moeda oficial, mas eles, durante o período do governo que eles estavam então assumindo o governo, né, eles vão usar essa que eles criam, assim, que isso é um dado importantíssimo que nem nas escolas chegam, assim. O Jean, ele tem aí muita coisa mesmo bem interessante, assim. Também eu quero parabenizar ele. Obrigada. Obrigado, Glaucio. Então, a pergunta a minha pesquisa, ela não é baseada muito em livros, eu tenho algumas documentações, mas eu faço ela muito com pessoas que colecionam moedas, historiadores aqui mesmo do estado e alguns de fora. Essas moedas estão à exposição lá no Museu do Encontro. A gente consegue ver uma ou duas. Se eu não estou enganado, na Estação das Docas tem um muralzinho lá que também tem algumas moedas à exposição. E, se eu não me engano, tem uma lá, um carimbo cabano de R$20. Essas moedas, sim, professor, são comercializadas não só no estado do Pará, mas no Brasil todo. Inclusive, são bastante cobiçadas por colecionadores. Tem outros carimbos também, que não só da cabanagem, como da Revolução, se não me engano, a Farroupilha, que leva o carimbo Piratini, tem o carimbo Icó do Ceará. Ou seja, são vários carimbos, são várias contramarcas que simbolizam revoluções ou algo do tipo. Antigamente tinha alguns senhores de fazendas, até mesmo depois dos anos 900, depois que o Império deixou de ser Império, virou República, que carimbavam moedas circulantes para circular somente dentro de suas fazendas, para fazer com que os seus trabalhadores fizessem com que as moedas só girassem dentro de sua propriedade. A gente consegue comprar essas moedas, essa daqui que foi a primeira emissão de cunhagem, a primeira moeda autorizada pelo regime cabano, que foi em 1935, sobre a moeda do Cuiabá. E essa outra já foi do segundo governo, já circulou durante o segundo governo da cabanagem. Essa moeda foi encontrada em Colares durante recente agora, se não me engano, foi em 2021, foi encontrado um lote de moedas lá, até saiu no noticiário e tudo mais. E uma dessas moedas está aqui na minha mão, fazendo parte da minha pesquisa. Então é muito fácil a gente entrar na internet e conseguir comprar, porque tem pessoas vendendo e elas são bastante cobiçadas. Consegui passar? Mais alguma pergunta? Conseguiu sim, obrigado, Jean. A Lidiane está com Só uma pergunta, quanto custa uma moeda dessa no mercado da numismática? Varia muito do estado de conservação e da casa da moeda que ela foi cunhada. No caso, a da Casa de Fundição de Goiás, ela está girando... esqueci de mostrar. Eu uso como base de preço esse catálogo aqui. Ele lista o valor das moedas, não só de moedas, como cédulas. Aqui, essa parte aqui, ó, são lojas especializadas em comercializar moedas pelo Brasil todo. São aqui, ó, pode ver que tem vários períodos da história da numismática brasileira. Aqui o carimbo Icó do Ceará, o carimbo estrelado também do Ceará, carimbos do Maranhão e aqui o carimbo do Pará. Esse álbum aqui, ele é de 2019, ele está um pouco desatualizado, então os valores giram aqui, ó, bem conservado. O BC ele significa bem conservado. Ele gira em torno de R$70. O muito bem conservado, que no caso é essa moeda aqui, naquela época ela estaria por 130, hoje ela está valendo 250, 200 alguma coisa. Então, o que define o valor da moeda não é exatamente o ano que ela foi cunhada, é a quantidade que ela foi produzida, o estado de conservação que ela se encontra e, como é que eu posso falar? Não foram limpas. Geralmente, muitos museus, eles pegam as moedas, os objetos, e higienizam para expor. Se a gente for reparar lá no Museu do Encontro, tem muitas moedas que foram limpas. Isso, de certa forma, apaga a história da moeda, apaga o contexto histórico dela. E no mundo numismático, isso reduz o valor dela em 90%. Consegui responder? Conseguiu sim. Caramba, é bem interessante, né, esse universo.
A Lidiane tem algum comentário, alguma pergunta? Sim, tem umazinha assim. Sobre esse processo durante a Revolução de cunharem as moedas, né? Você explicou um pouco, mas fiquei com uma dúvida, se essas moedas elas eram apropriadas assim em momentos de saque ou de desvio de algum funcionário responsável pela Casa da Moeda, que aí, ao invés de destruir a moeda, desviava e tal. Como era esse processo, assim, se você puder explicar um pouquinho? Então, essas moedas, antigamente, logo nos primórdios das moedas de cobre do Brasil, algumas vinham já com defeito desde a Casa da Moeda, porque elas eram feitas de chapas do fundo de navios inapropriados para uso. Eles tiravam o cobre dos navios e cunhavam as moedas sobre ele. Com isso, algumas moedas vinham já bem desgastadas, bem oxidadas, e com isso elas perdiam peso, porque as moedas eram cunhadas com uma medida e um peso que denominava o seu valor. Conforme ela ia correndo, circulando durante o período do Império colonial, durante o Reino Unido, elas iam perdendo o seu valor e iam ficando gastas, e o cobre é um material que ele desgasta muito fácil. Ele não é como a prata, o cupro, o níquel, que já é uma moeda que resiste mais. O cobre ele vai se apagando aos poucos. Com isso, o governo recolhia essas moedas, que a gente chama de o troco do cobre. O governo recolhia essas moedas, elas passariam a não circular e a não valer mais durante o Império. Os cabanos se apropriaram dessas moedas, que já não valiam mais para a circulação comercial, e carimbavam essas moedas. E quando eles aplicavam o carimbo delas, elas voltavam a circular normalmente durante o regime cabano. Ou seja, no Império do Brasil, elas não tinham nenhum valor comercial, nem de nada, não serviam para nada. Durante a Revolução Cabana, que eles se apropriaram dessas moedas que não valiam mais e carimbaram, elas já passaram a valer, já circulavam entre eles ali, circulavam no Grão-Pará durante os governos. E as primeiras moedas cunhadas foram sobre a Casa da Moeda de Cuiabá, a segunda vez sobre a Casa de Função de Goiás, e a partir do terceiro governo, que foi ali se não me engano, foi Eduardo Angelim, ele já começa a autorizar as moedas a serem carimbadas sobre as moedas da colônia do Reino Unido e outras moedas do Império, como da Casa da Moeda do Rio, Bahia, entre outros. Entendeu? Obrigado, Jean. Mas, Bem, gente, a gente pode ligar a câmera quem tiver disponibilidade, porque, infelizmente, a Gláucia vai precisar estar indo agora. Aí a gente aproveita para tirar lá da nossa foto. Gente, muito obrigada, tá? Ai, para mim foi muito bom, tá? Assim, poder vê-los, ouvi-los e, assim, obrigada por me ouvirem também, assim, compartilhar, assim, o que eu tô escrevendo. Para mim hoje foi bem legal. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite, Glaucio. Né? Vamos abrir a câmera para a gente botar a foto para postar depois no Museu Surupira. Né? Jennifer, bate aí, Ramon, eu vou tentar aqui também printar. Né? Fazer aqui também. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Foi. Obrigado, Gláucia. Boa noite. Boa noite. Cuidado na volta. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Gente, o evento ainda não terminou. Caso vocês tenham alguma questão ainda para comentar, para perguntar para o Jean. Mas, enquanto isso, estava conversando hoje cedo com a Glaucia, ela pediu algumas referências, né? Aí eu trouxe um material aqui bem breve, só para falar um pouco sobre algumas referências atuais que a gente consegue observar, né? De produções que remetem um pouco à cabanagem. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho o trabalho da artista Rafa Biqui, que é uma multiartista que a gente tem aqui no Pará, e ela faz parte também do coletivo Demônias, e ela
tem um trabalho artístico, né, e de pesquisa que está relacionado a esse período da cabanagem também, onde eu trago 2 objetos artísticos que ela já produziu. O primeiro é o Tecnocabana, que é uma aparelhagem de som que ela produz. E a gente sabe que as aparelhagens de som são características bem regionais aqui do nosso território, né? Então, introduzindo brevemente esse trabalho, a Rafa é uma artista paraense que vai juntar justamente esses aspectos das reminiscências que a gente tem na nossa cultura da cabanagem atualmente, né? Então, aqui nessa entrevista que eu estou trazendo, é uma entrevista que ela cedeu para a revista eletrônica Associação Cultural Pivô, onde ela fala, aí eu trago o destaque da fala dela aqui nesse próximo slide, justamente para trabalhar essas relações, né, entre a cabanagem e a aparelhagem, onde no estado do Pará a exclusão social e a desigualdade são um projeto político e os bairros são pobres e os bairros pobres convivem com infraestrutura e saneamento precário. E as festas de aparelhagem ocorrem nesse contexto, como espaços de libertação, criação estética, musical e de performance. Ou seja, é justamente esse legado que a gente observou de resistência, de transformação política, de transformação cultural, que a cabanagem vem não só trazendo, mas como ela afirma para a gente quanto indivíduo que vive aqui em território amazônico, né? O outro trabalho que eu trago dela é o que está exposto agora atualmente na exposição da Bienal das Amazônias, que está localizado ali no Comércio, que é uma série de fotografias intituladas Oiá, Imagens de Revolta, o Cabano Paraense. E nessas fotografias ela vai trabalhar justamente com alguns monumentos que a gente tem de afirmação e de legado da cabanagem aqui em Belém, né, que é justamente o Memorial da Cabanagem. Então eu vou apresentar aqui as fotografias. Eu não vou estar explicando porque são fotografias artísticas, então é para a gente estar sentindo, tirando nossas próprias conclusões, né? Mas logo após tem a explicação que a própria Rafa coloca em cima da obra. Essa aqui é uma das fotografias que estão lá presentes. Aqui a gente consegue observar mais uma fotografia. Essas aqui são as 3 fotografias que estão expostas, né? E para quem não conhece, esse memorial que foi citado durante as apresentações, ele fica em um espaço bem estratégico da nossa cidade, que é um entrecruzamento, né, entre várias rodovias importantes. Bem, aqui tem uma breve explicação que ela faz sobre a obra, né? Eu vou ler aqui. A artista visual Rafa Biqui, em sua obra Oiá, Imagens da Revolta, o Cabano Paraense, reivindica uma memória preta afro-amazônica que existe na história da cabanagem. Revolta popular que se levanta alguns anos depois da adesão do Pará à independência do Brasil. Se nós, artistas contemporâneas, pretas, indígenas, somos as descendentes das que lutaram pela liberdade na cabanagem, nada mais justo que nós possamos trazer o nosso lugar de fala ancestral para criar imagens que questionem as representações feitas por artistas brancos modernistas, enfatiza a artista. A performance orientada para a fotografia propõe um monumento vivo que, empunhando um teçado símbolo de Oiá e da cultura afro-amazônica, desafia a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer na entrada da cidade. A obra está exposta no andar térreo da Bienal das Amazônias. Aqui tem só as definições da obra, né? Da Rafa Biqui, produzida em Brasil, Pará, título Oiá, Imagens de Revolta, o Cabano Paraense, 2023. Tem o registro do Paulo Evander, figurino de Brotelho Aleixo e produção de Camila Freire. Essa aqui é só uma referência que eu quis trazer para somar com o que a gente vem debatendo dentro desse evento, né?
Caso alguém queira se manifestar, tem mais algumas considerações. A Lidiane está com a mão levantada. Oi, pode falar, DJ. Pessoal, só lembrando, quem quiser o certificado do encontro, né, que a gente manda digital para os e-mails, assinar a lista lá de frequência. Quem assinou, aí automaticamente a gente já prepara o certificado e envia por e-mail para vocês. Então, Lidiane, vai tinha levantado a mão. Não, eu queria só parabenizar os interlocutores, né? O Johnny, não é isso? O Jota. O Jota que apresentou sobre as moedas, né? E assim, para mim é uma redescoberta, né? Porque também ouço falar da cabanagem assim muito rapidamente aqui no Rio de Janeiro, bastante apagado para nós, né? Assim como também é apagada a nossa revolta da chibata aqui, né? E eu queria só dizer dessa potência, né? Reafirmar essa potência dessa pesquisa, porque é muito bonito o trabalho todo de vocês. Muito obrigada. Só isso. Só queria comentar, eu acho que o Ramon escolheu uma obra bem interessante, né, contemporânea, uma obra que faz a gente pensar diversas questões, né, e eu acho que um pouco da que a Gláucia colocou, né, como foi construída essa história, né, essa memória da cabanagem, né, e aí você vê, né, essa artista, né, aí empunhando o facão e vestida com o Oiá, né, que é um orixá bélico, né, um orixá quente, né, e não é qualquer Oiá, é o Oiá que se transforma em búfalo, né, ela tá ali de búfalo, né, Oiá é conhecida como a mulher que se transforma em búfalo, ou a mulher que consegue derrubar um búfalo com a mão, né, então essa força, essa potência de Oiá, e ali, né, no estandarte, no andaime, né, e de frente simbolicamente com essa história, justamente da crítica que foi apresentada aqui pela Gláucia, né? E aí mostrando que a gente tem que tomar, né, esse protagonismo para a gente, para fazer essas novas reconstruções, né? Então, se antes a gente tinha e ainda tem essa representação, né, e esse apagamento, né, essa representação esparsa, diluída, errônea nos museus, né, e no círculo de museu. Hoje a gente tem também essa representação combativa e transformadora, né, no circuito das artes contemporâneas. Então é bem interessante, te dar o parabéns pela escolha e compartilhar aí essa obra nesse momento. Não sei se a Lid pediu a mão de novo ou se ela não abaixou. Não, na verdade, tá bugada. Ela não tá abaixando. Ninguém mais quer fazer alguma consideração? Então, gente, se ninguém mais quiser falar nada... Aimee. Oi, Aimee. Pode falar. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Alô? Dá para ouvir, sim. Ah, tá. Boa noite. Eu gostaria de agradecer muito aos pesquisadores que apresentaram, né, o início, o meio dessas pesquisas, né? E eu fico muito contente de ver essas pesquisas sobre a cabanagem, porque é um movimento assim que eu só fui, pelo menos essa é uma coisa mais subjetiva, né? Eu só tive mais contato quando eu entrei na faculdade e dentro das escolas, assim, eu só tive mais aprofundamento no movimento da Farroupilha. Então, saber que teve essa produção, por exemplo, de moedas, foi algo assim que
foi muito inovador. Eu sabia que teve a produção de dinheiro, assim, mas eu imaginava, assim, aqueles papéis, né, grandões, assim, o dinheiro em papel, não a cunhagem das moedas. Então, eu fiquei muito surpresa. Eu fico muito contente também de ver essas produções, justamente porque, por exemplo, eu moro aqui perto do... Meu Deus, qual é o nome que se dá? Do Essa memorial? música. Isso, memorial. Muito obrigada, Ramon. O memorial da cabanagem. E é uma coisa que eu tenho já desde pequeno, um convívio, e é uma coisa ao mesmo tempo distante. A gente sempre, pelo menos aqui perto de casa, eu vejo pessoas que já tentaram assim entrar em contato, tentar conhecer um pouco mais. Eu mesma também já tentei fazer isso, só que é uma coisa assim muito distante da nossa realidade ao mesmo tempo, sendo que é uma coisa nossa, né? Então eu fico muito contente de ver tudo isso. Eu realmente estou muito animada. Então eu só queria agradecer mesmo e a mostrar esse ânimo que me deu assim de ouvir tantas coisas novas. E é isso, boa noite. Acho que vamos ter mais uma museóloga especialista em cabanagem aí. Obrigada, Amy. Realmente traz um ânimo, assim, pra gente. É a e-mail estudante, né? Do curso. Sim, sim. Sim. Eu acho assim muito muito bacana, mas eu fico assim, socorro, será se vou? Mas quem Vai sabe, né? sim, Nunca mas se vai sabe. ter tanta coisa, mas é uma possibilidade. Se você gostou, né? É um Sim, caminho aí. Gente, mais alguém gostaria de se manifestar? Então, acho que podemos fechar, Ramon. Acho que todo mundo fez as considerações. Galera do museu, Surrupira, bolsista. Acho que não. Bem, gente, Por último, desculpa, né? mas não é menos É, importante. eu só quero agradecer também sobre a temática que foi abordado. Eu conheço a Glaucia, né? Eu não conheço o restante. Eu estou aqui, eu não sou de museologia, eu sou de comunicação. E eu achei excelente o tema que vocês estão trabalhando, o tema que ela está trabalhando, e algumas novidades, que para mim são novidades, principalmente a cunhagem de moedas. Eu dou os parabéns a todos aí que estão no evento. Esqueci de me falar, eu sou o Maurício, sou de comunicação. Obrigado, Maurício. Bem, gente, agora fazer o encerramento do... Opa, Falar mais alguma coisa é que esse monumento ele ficou meio que abandonado por um período muito longo. Eu moro aqui perto e eu vivi isso. Então eu vi, tinha vários moradores de rua se apropriando do local, que deveria ter uma atenção melhor. Assim como a Glaucia falou, ele só foi revivido, assim, vamos dizer, atualmente num período assim bem recente. E se tu for perguntar para a maioria das pessoas que passam lá perto, elas não vão saber responder o que é aquilo, porque aquilo tá ali. Simplesmente as pessoas têm curiosidade, mas não conseguem ter o acesso à informação. obrigado, Jéssica. Jota, gostaria de falar? Desculpa. É como a Jéssica falou e o professor falou um pouquinho mais cedo, até mesmo você citou. O monumento está num ponto estratégico da cidade, que pega de vias importantes, como o Almirante Barroso, que é a via de entrada em Belém, tem Augusto Montenegro, que vem dos portos de Coraci, e a BR-316, que liga o Brasil inteiro a Belém. Então, é um monumento pouco falado, abandonado, vamos dizer assim, porque realmente está bem abandonado, e de certa forma o Estado colocou aquele monumento ali para mostrar, ou levemente, bem pouco, o que foi a cabanagem, e de certa forma isolá-lo. Porque se a gente for olhar, é inacessível aquele ponto ali.
porque não tem um semáforo para te acessar, não tem uma passarela, não tem uma faixa de pedestre, nada que te dê acesso ali. É você e a sua sorte por conta para tentar atravessar o fluxo intenso de carro que tem na capital. Eu vejo isso meio que como o Estado tentando isolar a importância que foi a cabanagem para a população, o que foi o Grão-Pará naquele período ali de emancipação, sem aderir à independência do Brasil. É isso. Sim, exatamente. Inclusive, quem é de Belém sabe, né, que tinha até uma brincadeira que se fazia, que antigamente tinha um copo da Serpa em um dos prédios atrás desse monumento, e esse copo de cerveja era mais famoso do que o próprio monumento da cabanagem. Mas eu acredito que foi um evento muito bom para todos nós que participamos. Estou muito feliz com a noite de hoje e gostaria de pedir para o Jean dar suas considerações finais para a gente ir caminhando para o encerramento. Eu vou ter que fazer sem câmera porque o meu celular já me abandonou. Gente, obrigado. Desculpem qualquer coisa. Eu espero ter passado um pouco do que eu estou pesquisando, um pouquinho do meu conhecimento. Ele foi adquirido através de conversas com colecionadores, amigos que são formados em história e que colecionam e que vivem, de fato, a numismática cabana, desde a comercialização quanto suas coleções pessoais. Como eu falei, minha coleção está bem no início. Espero ter a oportunidade de um pouquinho mais para frente, mostrar um pouquinho mais os avanços dela, até mesmo, se Deus quiser, na minha defesa de TCC, daqui a uns 3 anos, se eu não parar pelo caminho, não reprovar em nada. E é isso. Obrigado e desculpem qualquer coisa. Obrigado, Jean. Nós do Museu Sucupira que agradecemos, você e a Gláucia também. E é isso, gente. Muito obrigado. Desejo uma boa noite. Fiquem bem.